Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E este canal aqui vem falar de história das religiões, sociologia das religiões, fé, espiritualidade, religiosidade, sem viés apologético. Ou seja, nós não vamos pregar nenhuma religião, mas falar do assunto religião, dicas de leitura, literatura e religião. E hoje vou falar um pouco de arqueologia, para quem gosta de arqueologia, a Bíblia tinha razão. Aqui do Werner Keller, que mergulhou nessa questão histórica. Então, para quem gosta de Bíblia enquanto artefato histórico, ou seja, tem muita coisa histórica na Bíblia realmente, e muita parábola, muita alegoria, né, e tal. Antes a Bíblia tinha aquele caráter mítico, né, ou seja, um mito bíblico. É igual tinha lá Ilíada e Odisseia do Homero, né, na clássicos gregos. Mas não é que foram vários arqueólogos que descobriram as ruínas da Troia, né? Aí, só, peraí, então Troia não era tão ficcional assim, né? Troia não era tão alegoria assim, não era um símbolo, né? Existiu realmente a cidade de Troia, várias cidades, várias muralhas, né? Nove cidades, né? Uma coisa assim. Tem livros aí sobre a questão da... Então, essa questão essa história, né? Vamos procurar na Bíblia, então, locais que tenham menção na Bíblia e reis, dinastias, e a gente seguir isso aí para ver o que na Bíblia é histórico e o que na Bíblia é alegórico, né? Então tem muita gente que faz a leitura da Bíblia pelo literário, ou seja, a Bíblia enquanto uma literatura, né? Enquanto mito, enquanto parábolas, alegorias, mas você pode pegar várias partes da Bíblia e analisar a história, né? Então tem vários canais aí, Rodrigo Silva, mais famoso, né? Arqueologia e Bíblia. E aí esse livro vai trabalhar muitas coisas, né? Que a gente vê assim, será que a Torre de Babel existiu, né? Os zigurates lá é a Torre de Babel. E o dilúvio ele foi localizado, ele foi universal, né? Então a gente já falou sobre esses aspectos da Bíblia, a questão do documento bíblico, naquele livro do Eduardo Arens, né? Eduardo Arens, que vai falar de que tem algumas imprecisões históricas, contradições geográficas na Bíblia. Então esse livro aqui é interessante. Inclusive esse livro, se você quiser seguir várias narrativas bíblicas e pegando os mapinhas, né? Aqui tem os mapinhas das localidades, né? Pra você ver, né? Península do Sinai, então tem muita coisa assim, você pode ir seguindo. Tem mais mapinhas aqui, então sempre tem esses mapinhas, fora, né, as ilustrações das cidades, né, aqui, né, várias fotos de Jerusalém, Palestina e tal. Então eu acho interessante porque tem muito lugar que você não sabe, né, aqui, né, aqui, que você não sabe, né, a localização geográfica, e aqui você consegue ter essa impressão. Então, ou seja, mais precisão histórica, que tenha, né, as ruínas e tal. Então, é assim, fortemente ilustrado, né, vai conjugar então esses relatos bíblicos, personagens bíblicos, e existiu Abraão, existiu Moisés e tal. Moisés veio antes ou depois da Akenaton, né? Quem era o faraó lá da época do Êxodo, né, do Shemot, né? E as pragas, aquelas pragas lá do Egito, né? Se as pragas do Egito foram alegorias, aconteceu mesmo, então você tem a visão religiosa, que aconteceu mesmo, foi um milagre. Tem aquelas possibilidades científicas, né? São algas vermelhas que invadiram o Nilo, né? Aí morreu o peixe, aí encheu de moscas e tal. Tem explicação científica, explicações históricas e arqueológicas, que algumas coisas são possíveis, outras coisas não são possíveis. Onde o povo atravessou o Mar de Juncos, né? O Mar Vermelho, aí tem um lugar ali que é possível, né? Uma época do ano é possível passar e tal. Então essas questões aqui, o maná existiu, o maná é uma planta, o maná é uma semente, o maná, o que é o maná? É um visgo que gotejou de uma planta e tal. Então ele vai trabalhando todas essas questões, quais as provas de que o povo de Israel esteve no Egito, né? Quais as provas de que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, né? Em vez de pegar aquele caminho dos filisteus, né? Passando pela costa ali, eles passaram por dentro do Sinai, né, a península do Sinai ali, até chegar do outro lado do Jordão e atravessar para Jericó. Existiram as muralhas de Jericó? Sim, existiram as muralhas de Jericó, já escavaram as muralhas, então tem muita coisa aqui que é bem histórico, já documentado. Há muito tempo atrás o pessoal não sabia se existiu Davi, o rei Davi, mas já encontraram. Salomão, né, tem muita prova e tal. A rainha de Sabá veio de onde? A rainha de Sabá ela veio da Arábia, do Iêmen, ela veio de Cush, né, ou seja, da Etiópia, ali da Eritreia e tal. Então, ele vai pegando esses capítulos e vai dedicando a cada um desses aspectos, né? Eu acho interessante a parte do dilúvio, porque realmente existiu ali vários relatos de dilúvio.
Tem uma parte que eles vão descobrir aqui a biblioteca de Nínive, né? Nínive, que é a capital da Síria, que invadiu, né, o reino norte de Israel ali, 700 a.C., 700 antes da Era Comum. E aí Nínive tem lá aquelas plaquinhas, inclusive com as histórias do Gilgamesh, né? E aquelas histórias, o Manelish, né, se eu não me engano, que são narrativas de deuses, né, de dilúvio e criação do mundo. Então, será que se inspirou o Gênesis, né, o Gênesis e o Êxodo e tal? Então é interessante essa questão de a questão do dilúvio, né? O dilúvio ele é narrado, né, ali do norte, da Palestina ali, a região dos rios, né, a Mesopotâmia e até o norte da Índia. Então, onde será que esse dilúvio foi localizado, ou seja, ali do Mar Negro até o Mediterrâneo, o Egito até a Índia, ou ele foi universal? Aí fica a questão, né? Ó, de onde veio tanta água, né? De onde veio tanto... Então, você pode fazer as três leituras. A leitura mais religiosa, que é devocional, então você crê tudo milagre, tranquilo, né? Nenhum problema, a fé é fé. Você pode fazer uma leitura mais alegórica, nesse sentido também de fé. Isso aconteceu porque as 10 pragas. A Bíblia quer dizer que Deus humilhou os deuses egípcios, né? Então você vê cada praga ali, ó. A água virou sangue, as rãs, o piolho, as moscas, peste no gado, úlcera nos homens, que mais? Chuva de granizo e fogo, os gafanhotos, pragas dos gafanhotos, a escuridão, né? As trevas que podia até palpar, né? E aí a morte dos primogênitos. As outras aqui, as 9, tem explicação ou histórica, ou científica, ou alguma coisa, né? Não milagrenta, né? Não é um milagre propriamente dito, mas é a morte dos primogênitos. Mas como é que se explica? Né? Então, seria uma vingança porque os egípcios estavam matando os filhos dos israelitas, né? Então, e aí eles vão fazer uma lista de deuses lá, que a cada, ó, por exemplo, a noite, né? A noite lá que durou dias. É uma forma de humilhar o deus Ra, Amon-Ra, né? Que é aquele deus do sol e tal. Então, se você faz uma escuridão até palpável, né? Tipo tocar, tipo um pinche, assim. E aí é o terror, né? Imagina, as trevas e tal. Então, essa ideia de pegar como alegoria. E aí você pode fazer uma leitura arqueológica de, olha, existiu, né? Povos que invadiram o Egito. Egito escravizou outros povos, então existiam escravos no Egito, né? Esses escravos eram os israelitas. Os israelitas entraram como escravos, então existe a ideia de que não, os israelitas foram convidados aí para o Egito, né, junto com os povos iquisos, que aí dizem que esses povos iquisos é que invadiram, e depois é que foram os israelitas, os filhos de Jacó, né, as 12 tribos, e aí, com o tempo passando, as novas dinastias sucedendo, a Bíblia fala que o faraó não sabia de José, José do Egito, né, não sabia de José, então por isso começou a escravizar o povo, que os israelitas multiplicavam mais que os egípcios, né, então tem essa questão aí. E aí vai explicando aqui a Canaã, né, ou seja, quais eram os povos, né, e vai explicar que os filisteus nessa época nem tinham, né, que os filisteus possivelmente eles são lá das ilhas do Mar Egeu, possivelmente são até parentes lá dos pessoal da Ilíada, né, lá, quem sabe lá dos troianos, quem sabe, pensou, se os filisteus foram aqueles que fugiram de Troia, isso é interessante, né, os filisteus são os fugitivos de Troia, né, os filisteus são gregos, né, não são cananeus, né? Não tem populações de cananeus que foram submetidos ao domínio dos filisteus, né? E aí a Palestina chama Palestina por causa dos filisteus, Filistia, né? Filistia. Então vai explicando aqui a questão de Davi, né? A dinastia do rei Davi, aí o rei Davi e os reis de Salomão, e depois a divisão do reino, e aí o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte foi absorvido pela Síria, né? Foi devastado pela Síria. Aí surgiu os povos samaritanos, né, que a Samaria foi entregue para os povos assírios, sírios. A minha voz. Só um momento que a minha voz requer um copo d'água aqui agora. Voltando com a voz, então muito bem. Aí, ou seja, esses povos que foram levados para a Samaria, depois criou todo, né, uma treta lá com os israelitas, né, os judeus não falavam com os samaritanos. Aí tem aquela cena de Jesus falando com a samaritana, tem a parábola do bom samaritano, né, então, ou seja, existia realmente aí uma desavença, uma discórdia total entre os samaritanos e os judeus, porque os samaritanos são povos que eram súditos dos assírios e foram levados para habitar aquela região. E aí as 10 tribos foram para onde? Aí, onde estão as 10 tribos perdidas, né? Uns falam que estão na África, outros falam que estão na Índia, né? Então, assim, onde estão? Outros falam que estão na Pérsia. Então, onde estão as 10 tribos, né, do povo de Israel? Né? Então, ficou só a renda judeia. E aí os judeus, né? Então os judeus que era uma das tribos, e a gente fala os judeus, mas é o povo israelita, o povo hebreu, né?
Então, assim, interessante, é um livro interessantíssimo que vai analisar, por exemplo, os 10 mandamentos, vai falar assim, para os 10 mandamentos, isso tem a ver com o Código Hammurabi, né? O Código Hammurabi é o seguinte, a minha fonte que nós temos aqui é 1790 antes da Era Comum, né? Só que sabe que o Moisés, agora, só que o Moisés conhecia todas as leis do Egito e fez um sumário, um compêndio dessas leis do Egito, e aí criou os 10 mandamentos, né? Então tem essas questões aí. Qual conhecimento detinha o Moisés? Né? Ele conhecia a questão. Até diz que a Kabbalah é egípcia, né? A Kabbalah é uma leitura judaica do Egito, né? Seria a questão disso aí, porque o Moisés tinha um conhecimento dos egípcios, né? Foi criado na corte do faraó e tal. Então, vai comparar aqui a composição dos 10 mandamentos com o Código de Hammurabi, com o livro dos mortos egípcios, né? A questão que a pessoa morria, aí o coração era pesado, para ver se fosse mais pesado que a pena descia direto para as profundas, né? Então é desse jeito aí. E aí vai discutir essa questão da punição que era compensatória, não é vingança. Então, olho por olho, dente por dente, né? Quem mata, morre. Quem rouba, perde a mão. Então, era uma lei compulsória proporcional, né? Então, quem perdia um olho podia cegar o olho do outro, né? Uma coisa assim, olho por olho, dente por dente, né? E aí, esses, assim, os primeiros códigos morais, né, não tinha antes, era a barbárie completa, né, a lei do mais forte, começaram a surgir esses códigos morais, então, entre eles, as tábuas, né, lá do 10 Mandamentos, né, o Código de Hammurabi, etc, né. E aí depois vem a grande sabedoria de Salomão, né, Salomão, Davi, que são os grandes reis de Israel, e aí a questão da rainha de Sabá, de onde é que veio a rainha de Sabá, de que religião ela era, né? Ela se converteu à religião do Salomão, né? Shlomo, né? Ela se converteu à religião do Shlomo, né? E de onde ela veio? Ela veio do Iêmen, veio da Arábia, ela veio lá do reino de Cush, né? E aí no capítulo 2, da parte 6, eu acho interessantíssimo que vai contar aqui as descobertas lá em Nínive, na Síria, né? Que é tão interessante quanto aquelas lá do Ziggurat, na Bagdá, né? Que é a questão ali da Babilônia. Será que o Ziggurat é a base da Torre de Babel, né? E aí, aquelas histórias que foram mantidas na biblioteca de Nínive. Né? Lembrar que o profeta Jonas foi pregar para Nínive, né? Lembra a história da baleia lá? Ele foi mandado à cidade de Nínive e ele foi para o outro lado, né? Foi lá para a Espanha porque ele não queria pregar, mas a cidade de Nínive se converteu depois, né? Então fizeram penitência. E aí vai explicar as grandes coleções de tabuinhas que naquela época, né? Não era pergaminho, não era papiro, eram tijolos, né? Tijolos, eram tabuinhas de barro que eram cozidos, né? Ela escrevia, marcava com estilete e aí depois cozinhava no fogo e formava aquela pedrinha, né? Por isso que conservou, né? Não era papel. Papel é esses pergaminhos aqui daqueles, né? Nos cântaros, né? Lá no deserto, tanto do Mar Morto quanto do Egito, né? Nag Hammadi, etc. Que esses grandes descobertos do século XX, né? Grandes descobertos do século XX, que é esses vasos contendo esses papiros, pergaminhos, né? A diferença do papiro é mais papel mesmo, é celulose, e o pérgamo, né? É uma pele de animal, né? Geralmente o cordeiro, uma coisa assim, uma pele curtida, né? Então é interessantíssimo o livro, viu? Assim, né? Não vou resumir o livro, mas explicando o que ele fala, né? Então, leia a Bíblia com a base mais histórica, né? Então, assim, tem muita indicação histórica e geográfica na Bíblia, ainda mais se você ler lá o livro de Samuel, o livro de Reis, o livro de Crônicas, né? Macabeus, tem muita coisa histórica, e outras partes da Bíblia são mais poéticas, né? São mais literárias, aí você pode ler a Bíblia com um compêndio literário, né? Os provérbios, os salmos, Jó e tal, né? Mas é interessante para conhecer as dinastias ali que vieram depois do rei Shaul, né? Rei Shaul, que é o Saul, Davi, Salomão, né? Tem o rei Josias, né? O rei Josias também é importante. O rei Josias ele redescobriu trechos da Torá, né? Então, rolos estavam perdidos, ele encontrou. O rei Josias também foi importante porque eram trechos do Deuteronômio, né? O Devarim, que lembra, a Torá é composta pelo Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e Deuteronômio. Né? Então fiquei a dica para conhecer mais sobre o judaísmo e o cristianismo. E esse livro vai falar do Novo Testamento também, né? Só que nem cheguei lá. Né? Depois eu posso falar mais sobre o Novo Testamento, que também é interessantíssimo. Né? Mas aqui a base hoje é mais o antigo, né? A antiga aliança. Ok? Ou o Tanar, né? Que é a Bíblia judaica. Ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.